Meus cumprimentos a você que está me assistindo. Antes de começarmos nosso diálogo, gostaria de me apresentar. Meu nome é André de Carvalho Ramos, sou Procurador Regional da República e atualmente estou lotado na Procuradoria Regional da República da Terceira Região. Sou coordenador do NAOP, o Núcleo de Apoio à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e nesses 23 anos como membro do Ministério Público, atuei em diversos momentos na área da defesa da cidadania, fui procurador regional dos direitos do cidadão e também na área acadêmica procurei me dedicar à temática dos direitos humanos nas aulas na Universidade de São Paulo, na graduação e na pós. Aqui o nosso diálogo tentará traçar uma análise que vai desde a internacionalização dos direitos humanos até ao uso dos chamados precedentes transformadores desses direitos. Nessa nossa primeira aula, nós iremos nos dedicar justamente a esse processo de internacionalização dos direitos humanos, mostrando os principais tratados e também os principais intérpretes da temática dos direitos humanos no plano internacional. Antes de mais nada, é claro que a evolução, a chamada história dos direitos humanos, demonstra que a temática foi debatida inicialmente no plano nacional, no plano doméstico. Desde os fragmentos da proteção de direitos, desde a Antiguidade Oriental até as revoluções liberais, Revolução Americana, Inglesa, Revolução Francesa, que fez então consolidar aquela ideia poderosa que consta da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que diz respeito à existência então de direitos essenciais, indispensáveis para uma vida do ser humano pautada na liberdade, na igualdade e dignidade. A lógica da proteção de direitos humanos pode ser resumida em uma frase dos iluministas e que consta da Declaração Francesa e que vai nos influenciar até os dias de hoje. Todos nascem livres e iguais. Se a Revolução Francesa ocorreu no século XVIII, já no século XIX houve uma grande evolução da temática no plano doméstico ainda, que foi a incorporação desses direitos no seio das constituições. O chamado Estado Constitucional passa então a ter também como missão, entre as diversas missões de organizar a sociedade, a proteção de direitos. Até mesmo a Constituição Brasileira de 1824, que mal escondia um Estado autocrático, possuía um rol de direitos. Essa proteção nacional, a chamada positivação nacionalista dos direitos humanos, tem como vantagem óbvia contar com o apoio material do Estado, ou seja, a efetividade que era buscada pela força do Estado, mas trazia um risco. A positivação nacionalista poderia mal funcionar, poderia então gerar um momento de desproteção, ou a direitos considerados então de grupos vulneráveis, ou simplesmente inexistindo, fazendo nascer aquilo que o professor Celso Laffer, já no século XX, vai retratar como ruptura. A ruptura dos direitos humanos, para Celso Laffer, é justamente um momento no qual, com a barbárie nazifascista, fica evidente que a positivação nacionalista era insuficiente. E se o Estado fosse o infrator? E se o Estado protegesse só alguns? Se o Estado, então, interpretasse de maneira equivocada determinados direitos? Por isso, a internacionalização dos direitos humanos passou a ser uma resposta a essa insuficiência da temática local, da proteção nacional dos direitos humanos. E temos dois grandes marcos: a Carta de São Francisco, que cria a Organização das Nações Unidas, de 1945, que coloca como objetivo principal dessa organização a proteção de direitos. Então vejam o artigo 55, a linha C, e 3 anos depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, esta sim, trazendo um rol de direitos, são 30 artigos, é uma declaração até certo ponto enxuta, mas extremamente importante, iconoclasta mesmo, porque traz direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais e mais, estimula os Estados a avançar na proteção de direitos, aceitando novos tratados sob os mais diversos prismas, trazendo muitas vezes direitos em repetição. Há uma certa redundância na proteção internacional de direitos humanos. Essa redundância, claro, visa muitas vezes estimular a proteção para determinados segmentos.
ou essa proteção dita como redundante visa justamente ampliar a malha de proteção. E hoje, em 2019, nós temos um direito internacional dos direitos humanos como um dos ramos mais profícuos do direito internacional. Estimula uma leitura que eu acho muito importante de reflexão sobre o porquê os Estados aceitaram internacionalizar essa temática. A resposta é um pouco difícil, porque não se trata de uma temática transfronteiriça, porque, em geral, os Estados aceitam a edição de normas internacionais justamente porque o fenômeno que eles desejam regular escapa às fronteiras de um Estado, escapa às forças de uma jurisdição. Por isso, os Estados, por exemplo, aceitam a internacionalização da cooperação jurídica internacional, do comércio internacional, mesmo da proteção do meio ambiente. Mas a proteção doméstica de direitos humanos gera aquilo que nas minhas obras eu denomino do enigma da internacionalização. Não tenho tempo aqui para esclarecer, mas eu digo, não há uma única explicação. A depender do Estado, há motivos diferentes para que aquele determinado país venha a aceitar a ratificação e depois a incorporação de um tratado no seu ordenamento doméstico. Mas o que significa internacionalizar os direitos humanos? Essa internacionalização dos direitos humanos significa, inicialmente, que os Estados acatam um rol de direitos homogeneizado. Então, nós temos a mesma redação do direito que vai vincular Brasil, Costa Rica, Alemanha, Moçambique, mas também significa que os Estados acatam a existência de mecanismos internacionais de supervisão e controle. Por que isso? Porque o direito internacional dos direitos humanos, desde os seus primórdios, compreendeu que era indispensável que existisse uma supervisão de como os Estados iriam implementar esses direitos, para evitar aquilo que nas minhas obras eu denomino sarcasticamente do Tratado Internacional Nacional, ou seja, que o Estado pudesse incorporar um tratado no seu ambiente doméstico, no seu ordenamento jurídico nacional e depois interpretar esse tratado da maneira mais peculiar possível, ou seja, transformando um tratado, na verdade, em uma peça doméstica. Isso não significa universalismo, isso significa a manutenção do localismo, significa a manutenção daquilo que existia até a Segunda Guerra Mundial. E justamente os Estados, então, passam a acatar não somente esse rol, essa lista homogênea de direitos, mas também essa supervisão internacional, ou seja, uma interpretação internacionalista desses direitos. Então, a partir desse momento, nós iremos trabalhar a internacionalização completa, não uma internacionalização ambígua, uma pseudo-internacionalização na qual o Estado simplesmente esforça-se em eventualmente negociar o tratado, ratificá-lo e incorporá-lo internamente e depois interpreta da maneira mais peculiar, da maneira nacional, sem nada modificar no seu comportamento, na sua conduta, mas agora essa internacionalização completa significa estudaremos o texto, mas especialmente nos concentraremos na interpretação internacionalista do real alcance e sentido dessas normas de direitos humanos. Pois bem, quais são esses tratados, quais são essas normas internacionais de direitos humanos que vinculam tantos Estados, inclusive o Brasil? Pois bem, desde a edição da Declaração Universal de Direitos Humanos, é claro, houve muito debate entre os Estados sobre os passos seguintes. A partir dos anos 60 do século passado, a Organização das Nações Unidas finalmente obteve um consenso mínimo entre os Estados. A Guerra Fria havia, então, diminuído a sua intensidade e a organização logrou editar alguns tratados postos à disposição dos Estados. Esses tratados postos à disposição dos Estados, em conjunto com a Declaração Universal de Direitos Humanos, forma aquilo que nós denominamos de sistema global, onusiano, ou mesmo, aí claro, não há problema de autoestima, sistema universal de direitos humanos. O que há em comum nesse sistema global ou onusiano de direitos humanos? São tratados, são normas internacionais, redigidas sob os auspícios da ONU, ou seja, sob o patrocínio da ONU, postas à disposição de todos os Estados. Hoje, nós temos 193 Estados que são membros da ONU
Então, esses estados podem ratificar esses tratados, mas também esses tratados podem ser ratificados por estados que não são membros da ONU. Há poucos estados que ainda não são membros da ONU, Kosovo, por exemplo, Palestina, por exemplo. E esse sistema global ainda conta com o apoio administrativo dos órgãos da ONU, ou seja, é financiado esse apoio administrativo pela própria Organização das Nações Unidas. Nós separamos 9 grandes tratados porque são os que representam um número maior de direitos, têm um maior número de ratificações e criam, então, uma arquitetura onusiana de direitos humanos. Eles são redigidos quase da mesma maneira, um rol de direitos e um mecanismo de supervisão e controle. Quais são esses 9 tratados? A Convenção, por exemplo, pela eliminação de toda forma de discriminação racial é a primeira. Os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos de 66, nós podemos mencionar a Convenção pela Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher, de 79, podemos lembrar da Convenção contra a Tortura, de 84, a Convenção dos Direitos da Criança, o tratado que até hoje é o tratado que mais obteve ratificações entre os estados, é o tratado de maior sucesso. Podemos lembrar da Convenção dos Trabalhadores Imigrantes, esse é um tratado que ainda merece maior destaque, o Brasil não o ratificou. Nós podemos lembrar da Convenção da ONU dos direitos das pessoas com deficiência, podemos lembrar da Convenção da ONU pela eliminação do desaparecimento forçado, ou seja, há essa pluralidade de tratados que têm em comum direitos e a existência de comitês, ou seja, órgãos internos dos tratados que fiscalizam a atuação dos estados. Não para por aí. O direito internacional dos direitos humanos ainda conta com uma certa participação da Corte Internacional de Justiça. Por quê? Esses tratados onusianos, eles possuem uma cláusula de solução de controvérsia que, ao fim e a cabo, permitem que a Corte Internacional de Justiça seja provocada. Não é muito comum, mas há casos, por exemplo, da Geórgia processando a Rússia pelo desrespeito à Convenção da ONU por eliminação de toda forma de discriminação racial, alguns casos na Corte Internacional de Justiça de proteção de direitos humanos. Esse sistema onusiano, forjado então por esses comitês, também foi complementado pela ação interna de órgãos da ONU, pela ação de determinados órgãos, como, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, que possui tanto relatores especiais, os chamados procedimentos especiais, para averiguar se os Estados-membros da ONU estão cumprindo determinados direitos ou a situação geral de direitos humanos nesses Estados está adequada a essa proteção internacional de direitos humanos. Além disso, todos os Estados-membros da ONU, inclusive o Brasil, passam por uma revisão periódica, é a chamada Revisão Periódica Universal. O nome de estudo, em um certo período de 4 a 4 anos e meio, todos os 193 estados da ONU têm a sua situação de direitos humanos interna revisada pelos seus pares. O Brasil já passou pelos chamados ciclos da RPU, Revisão Periódica Universal, e o Brasil então tem que se expor, tem que demonstrar o que está fazendo na proteção de direitos humanos. Claro que é extremamente complexo o chamado sistema onusiano. Há deliberações que não são vinculantes, são meras recomendações. Mesmo a revisão periódica universal, ela é ancorada no chamado diálogo construtivo com os estados. O Brasil, por exemplo, pode refutar algumas sugestões dos estados avaliadores e simplesmente acatar aquilo que lhe interessa. Mesmo assim, é um momento no qual a sociedade civil, mesmo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, busca estimular esse debate. O Brasil, então, tem que, ao menos, expor e sofrer críticas e defender-se. Isso gera, claro, visibilidade. A proteção internacional de direitos humanos, então, apresenta-se inicialmente como um importantíssimo mecanismo no qual a situação doméstica não fica mais, então, reduzida tão somente à ação dos órgãos internos, da postura nacional, há um olhar externo, há uma vigilância internacional. Nos próximos diálogos, iremos ver de que modo esse olhar externo, essa vigilância internacional pode, inclusive, levar à modificação de comportamentos nacionais.
Não quer dizer que a proteção internacional queira eliminar o Estado, ao contrário, a responsabilidade primária por proteger direitos humanos é sempre do Estado. O que oferece a internacionalização dos direitos humanos? Oferece uma alternativa, oferece especialmente para Estados democráticos, oferece uma possibilidade a grupos vulneráveis que não conseguem romper barreiras em virtude, muitas vezes, de um sistema eleitoral já sedimentado, que eles consigam, então, ao menos, que o Estado preste contas e, eventualmente, seja convencido a alterar a sua conduta doméstica. Obrigado e até o próximo diálogo.